Para além da sepultura, parte 1. Para você que caiu de paraquedas aqui, eu recomendo que você veja a introdução, vídeo anterior que fizemos nessa plataforma. A Bíblia é um dos livros mais significativos da humanidade, de uma religião que, pelo menos no Ocidente, cresce diariamente. A Bíblia, ela simplesmente proíbe o culto aos mortos. Simplesmente. Então, se você pegar a Torá, o Pentateuco, você vai ver as proibições de Jeová para aquele que quer entrar em contato com alguém que já foi embora. E nós teremos ali no livro de Reis um dos episódios mais significativos, é quando o rei Saul ele bane todos os bruxos, bruxas e pessoas que trabalham com oráculo da sua cidade, mas ele está em batalha e ele acha que vai perder e ele precisa de um consolo. Ele precisaria falar com Samuel, o profeta, que havia falecido há anos atrás. Porém, alguém diz para ele que existe uma bruxa, que é a bruxaria Endor, e ele vai até a caverna que essa bruxa morava para ter contato com ela. É interessante que você que esteja aí, que você é bruxinha de Wicca, que você é bruxinha tradicional, bruxinha natural, que você é bruxinho natural, pai de pet, essas coisas de hoje. Nós estamos falando aqui de uma bruxa para além do medieval, muito antiga. E essas bruxas, elas não têm nada a ver com essas de hoje. Essas de hoje foi uma releitura de Margaret Murray, que iria inventar o Wicca, que é a bruxa moderna. Então, na história lá de Margaret Murray, você vai ver que a bruxaria ela nasce ali entre as estrigas, né? Italiana ali, nós teremos ali o dia Lutíferos, Gaia, nós teremos aí Perséfone, nós teremos uma série de coisas relacionadas aí com a Grécia e com a Itália. Então você vai ter a impressão de que, e se você se aprofunda nela, em Margaret Murray e outros que são patronos da Wicca, você vai ter sabe, o entendimento, a palavra não seria bem essa, mas você vai achar ou acreditar que a bruxaria nasce ali, com as obras de Margaret Murray, com aquilo que ela está dizendo. Ela escreve muito bem, mas era uma feminista, era contra o patriarcalismo e ela se encaixa bem nas coisas de hoje, no LGBTQIA+, e nessas siglas que estão surgindo hoje, do pansexualismo, e daí a grande aceitação dela na modernidade. Porém, essa bruxa que eu estou falando, a bruxa de Endor, era realmente uma daquelas mulheres espetaculares do passado. Observe que essa mulher, ela morava em uma caverna, um lugar sombrio. Observando a literatura grega, nós veremos que os grandes heróis do passado, eles iam buscar iniciação com essas bruxas nas florestas.
né? Então você precisa perceber exatamente isso. Era uma mulher cheia de saberes e não era de ervinhas naturais. Não era dessas coisinhas de vela e de chapéu de cone. Não era de se vestir de preto, ela era exatamente aquilo. Ela nasceu para ser exatamente aquilo. Ela tinha contato com o homem de preto, o homem que aparece nos episódios de paralisia do sono. É um homem que põe sombra sobre a síndrome de pânico. É o causador, segundo os escritos antigos, do que é lunático, do ser lunático, que é hoje conhecido como epilético. É o emblemático influenciador da esquizofrenia. E essas mulheres tinham um amplo comércio com ele. Elas sabiam fazer a necromancia, que é a conjuração dos mortos. Elas sabiam lançar feitiços. Que realmente transformavam os homens naquilo que hoje nós vemos em gibizinhos, em revistas. Ela mudava o perispírito do indivíduo e o indivíduo iria se transformando pouco a pouco em algo como um animal. E se você não entende isso, se você não acha que isso é bíblico, veja a situação de Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor passou 7 anos como um animal, como uma besta, comendo erva do campo. Isso está na Bíblia. Então, quando você pega o livro de São Cipriano, capa preta, Cipriano, capa de aço, você tem a referência, uma referência muito distorcida do que era a magia medieval. E essa magia medieval que nós estamos falando, ela não chega nem perto dessa magia que era praticada pela bruxaria Endor. Pois bem, dito isto, ela soube imediatamente que era o rei, e ela teve medo pela sua vida, mas o rei prometeu não tocar nela, e o rei disse que queria falar com Samuel, o profeta, e ela conjurou no meio das cinzas o profeta, e foi ela, né, ou aquilo que seria o profeta, e foi ela que disse: vejo um homem de cães alvas, ou seja, de cabelos brancos, vestido assim, assim, assado. Aí o rei entendeu que era Samuel. E aí aquele ser falou com o rei e disse que ele iria perder a batalha. E ele de fato perde a batalha. Mas ele não viu Samuel. Foi a mulher que viu um ser vestido como Samuel. Eu espero que você tenha entendido até aqui. Mas durante toda a Bíblia, e eu digo a Bíblia, o que nós chamamos de Velho Testamento, e também a Bíblia no Novo Testamento, a proibição unânime bíblica de se falar com os mortos. Em um livro atribuído a Salomão, chamado Eclesiastes, diz que os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma e não têm lembrança de nada que possa se tocar ou se relacionar
a essa terra. Eu gostaria muito, muito, muito que você entendesse o que eu estou lhe dizendo. Eu estou dizendo que uma obra que é guia para milhões de pessoas, ela proíbe claramente o contato com os mortos. Então, iria surgir na França um movimento que ficaria conhecido como o Espiritismo. Logo na introdução de Dogma e Ritual de Alta Magia, Eliphas Levi já comenta sobre esse movimento. E no último livro, os Mistérios dos Grandes Arcanos, ou A Chave dos Grandes Arcanos, ou A Chave dos Grandes Mistérios, é o terceiro livro de Eliphas Levi, porque o primeiro é Dogma e Ritual, o segundo, História da Mitologia, e há um terceiro, há outros, mas esse aqui, eu acho que é A Chave dos Grandes Mistérios, que também tem, mas não me lembro do título agora, se eu lembrar, coloque aqui. Mas ele diz claramente, ele diz, fomos convidados para uma inauguração de uma religião, ou de uma nova seita que nasce. Um movimento perigoso, que tem como símbolo uma assinatura diabólica, que é a vinha traçada, é um vinhedo traçado. Esta é a assinatura diabólica que iria reger essa nova seita, segundo Eliphas Levi. Eu gostaria muito, que, já que você tem acesso ao ChatGPT, que você tenha acesso ao Gemini, que são as IAs de informações e outras, que você procurasse saber do que eu estou falando. E Allan Kardec veio trazer justamente a comunicação que estava acontecendo nas mesas girantes, que começa com a família inglesa Fox. As meninas começaram a ouvir batidas e elas respondem com batidas àquele espírito. Se for sim, bata uma vez. Se for dois, se for não, bata duas vezes. Se for talvez, bata três. Elas combinam e começam a se comunicar com esses espíritos. A posteriori, anos depois, elas iriam dizer que aquilo ali tudo era truque para chamar a atenção, porque era uma família paupérrima e agora elas estavam ganhando mídia. Elas haviam se tornado importantes e essa história das mesas girantes agora iria se tornar popular e muitas pessoas começaram a fazer as mesmas coisas. E foi baseada nessas mesas falantes. Foi conversando com essas mesas falantes e entrando em contato com diversos médiuns, mecânicos, porque a gente não sabe, vocês não sabem como é que aquele livro foi escrito, mas havia a psicografia. Se fazia uma pergunta a um espírito e psicografava. Allan Kardec, como ele era um professor muito metódico, ele fazia a mesma pergunta a dezenas e dezenas de espíritos. E aquela resposta que havia mais concordância, ele iria colocar no livro dos espíritos. Eram os espíritos dos mortos que voltavam para trazer luz para os vivos. É com Allan Kardec que começa, pois, o Espiritismo. O livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênesis, Céu e Inferno, entre outras obras. E depois, isso iria ser preconizado por grandes homens, grandes cientistas, no caso como Camille Flammarion,
e depois como erudito por Leon Denis, e a posteriori no Brasil por Chico Cândido Xavier, o santo, porque é um homem que dedicou-se à obra divina, à obra de fazer o bem. E Chico vai escrever dezenas e dezenas de livros, uma série famosa com André Luiz, em que ele percorre os umbrais, e através desses umbrais ele vê o sofrimento que acontece naquele campo onde a pessoa que desencarnou, que teve uma vida terrível e desencarnou, iria viver lá naqueles umbrais. Aqueles espíritos iriam penar naquela lama umbralina. E as coisas que nós vamos ver naqueles livros são realmente de dar medo. Leia-se de Ivone de Amaral Pereira, Memórias de um Suicida. Livro esse atribuído a Camilo Castelo Branco, que escreveu vários livros, Amor, Salvação e Amor de Perdição, por exemplo, da literatura brasileira. Ele, com fome, ele iria atentar contra a própria vida. Considerando que Chico Xavier tinha esse contato com mortes de várias etnias, várias classes sociais, as suas obras foram ficando famosas. E aí, essas obras que iriam ficar famosas, iriam influenciar médiuns outros que não participavam ali da sua casa. É importante que vocês saibam que foi dali que saiu a tia Neiva, que iria criar o Vale do Amanhecer, que é uma seita. E dali também iria sair outras pessoas que, influenciados pelas leituras de amor dos espíritos de Chico Xavier, e que participava do candomblé na São Quito, como por exemplo o fundador da Umbanda, Zélio de Moraes, que estava em uma reunião com o povo do candomblé, e de repente ele incorpora um caboclo que não era comum no candomblé. Hoje em dia o candomblé tem tudo, você não sabe mais o que é, porque tem jureme, tem caboclo, mas naquele tempo era proibido. E Zélio de Moraes trouxe uma flor do jardim e colocou na mesa, o que não foi aceito pelos chefes ali do candomblé, pelos babalorixás, pelos babalaús. E Zélio de Moraes sai então do candomblé e vai criar essa religião que é chamada Umbanda. A Umbanda é o candomblé refinado, porque havia muita perseguição naquela época ao candomblé. Isso fica muito bem retratado na obra de Jorge Amado. Leia-se Tenda dos Milagres. Ali você vai conhecer um personagem. Ali você vai conhecer um personagem maravilhoso chamado Pedro Arcanjo. Esse livro é imperdível. Pedro Arcanjo, segundo o próprio Jorge Amado, é o maior personagem dele. E a partir dali você vai ver como era a perseguição aos negros e ao candomblé. Mas na obra toda de Jorge Amado, você vai ver essa perseguição, você vai ver como eram tratados os negros. Então vem Zélio de Moraes, que faz uma religião aceita socialmente, e aí nasceu a Umbanda, que é justamente por influência, como eu falei, do espiritismo de Allan Kardec, das obras de Chico Xavier. São os espíritos de caboclos, pretos velhos e outros que não eram bem recebidos na época no espiritismo, e agora Zélio de Moraes fez essa religião que é unicamente brasileira. Contrapondo-se
há essa fragilidade da Umbanda, essa santidade da Umbanda. Dezinho de Golmeia, um pai santo homossexual, que nas reuniões de candomblé, na alcova, no escondido, recebia os espíritos trevosos, e com uma Ieda, que era um analfabeta, que ele não conhecia, iriam criar outra religião, e agora despida dos conceitos da Umbanda. Dezinho de Gomeia iria receber Pombagira, 7 encruzilhadas, e Mãe Ieda iria receber Exu, 7 encruzilhadas, e eles iriam formar a Quimbanda brasileira. Então, a palavra Quimbanda vem do Quimbondo, que quer dizer curador, é o que existe na África. O quimbondeiro, ele é o curador, ele é o rezador, mas a Quimbanda, sabe, é uma outra coisa. Agrega todos os espíritos maléficos que existem ali. Exu sai do candomblé, porque no candomblé Exu e Pombagira são catiços. Exu é o mensageiro dos deuses. Ali na Quimbanda, Exu se torna um maioral. Então, Exu maioral, Exu para tudo, não há orixás. Exu não dá recado de orixás. E Pombagira também, a Pombagira rainha, eles vão reinar ali sobre outras hostes, outras hordas de espíritos. Mas na Umbanda e no Espiritismo acreditava-se exatamente nisso. Um mundo de castigos ou recompensas que são retratados, vão ser retratados na obra não só de Chico Xavier, de Valdo Franco no Espiritismo e outros, como também na obra de Rubens Saraceni, que iria criar essa outra teologia de Umbanda, que seria diferente da tradicional Umbanda de Zé de Moraes. Então, tanto Rubens Saraceni como Zé de Moraes foram influenciados diretamente por essa questão de castigo e recompensa logo após essa morte. E isso faz parte da cultura pop. Sabe, você está assistindo um podcast com o Quimbandeiro, um bandeiro famoso que tem Templo Diabólico, e ele está falando lá de livre-arbítrio, ele está falando da lei de retorno, ele está falando de tudo aquilo que os espíritas falaram. Eles estão falando de karma. Então você está vendo ali que não é a coisa pura, porque usa a linguagem cristã. Então nós podemos dizer claramente que o candomblé tem as influências cristãs católicas, que a Umbanda tem as influências cristãs e espíritas, kardecistas, que a obra de Rubens Saraceni tem as influências tanto católicas como os espíritas kardecistas, e que os quimbandeiros, mesmo sendo maléficos, eles utilizam a terminologia espírita kardecista. E eu estou dizendo isso porque isso difere imensamente do que nós iremos chamar de satanismo e, em mais profundidade, do luciferianismo. E aí iria surgir, creio que no México, a figura de Samael Aun-Nior, enquanto no Espiritismo e naquelas religiões aceitas ou influenciadas pelo Espiritismo, nós teríamos, logo após da morte, a entrada nesse mundo de prazeres, né, ou de castigos. Você terá em Samuel Aun-Nior, que iria se destacar com o livro Casamento Perfeito, e depois pegou ali a obra de Dante. Dante Alighieri iria escrever a Divina Comédia, onde ele vem falar de purgatório, céu e inferno.
a obra clássica em poesia do gênio florentino, e Samuel Aunió iria escrever: sim, existe inferno, sim, há diabo, sim, existe karma. Esse livro, ele aproveita do conhecimento do genial florentino, o autor Dante, e ali ele vai apresentando que o inferno tem 9 círculos e é nessa terra, abaixo da terra, antes do seu núcleo, ali existe uma cidade de sofrimento. Samael Aunió diz que para você entrar nesses infernos, nessas cidades de sofrimento, você terá 108 vidas, que dá justamente o cordão de Shiva, 108 vidas antes de você cair nesses infernos, nesses lugares sombrios. Então veja a diferença, enquanto no Espiritismo e nas religiões, repito, influenciadas pelo Espiritismo, você imediatamente iria para essas zonas umbralinas, inclusive todo mundo tem que passar de alguma forma, né? Porque todos nós aqui cometemos erros e pecados, tem que passar pelas zonas umbralinas. Lá em Samuel Aunió, você só adentra essas zonas umbralinas, no caso o inferno, ali na obra de Samuel Aunió, da nova gnose, da gnose moderna, depois de 108 vidas. Então vocês veem claramente o pós-sepultura é muito diferente entre a Bíblia, que diz claramente que quem morreu, morreu, que o morto não sabe nada e há proibições, do Espiritismo de Kardec, que diz que é possível comunicar com esses espíritos, tantos que estão no paraíso, e o livro Nosso Lar, de Chico Xavier, iria abrir essa história do Espiritismo, trazendo um hospital, uma colônia hospitalar, né, para esses espíritos que estaria sobre o Rio de Janeiro, haria essa colônia que Chico Xavier iria escrever nesse seu primeiro livro. Então, a Bíblia diz não tenha contato. O Espiritismo de Kardec, Chico Xavier, diz sim, né? E aí também seguido pela Umbanda e pelas religiões influenciadas por isso, aí vem Samael Aunió, que discorda totalmente e que vai se reportar 108 vidas, e o indivíduo então cai ali, né? E ele é esmagado ali por aqueles 9 círculos, e o indivíduo volta, depois de esmagado por aqueles 9 círculos infernais, ele volta como a mônada, ele vem como pedra, e ele vai evoluir até chegar de novo à condição humana. No Espiritismo, a alma de Kardec, a alma não evolui, só evolui. Mas aí iriam surgir dentro do Espiritismo autores que discordam disso. E nós teremos aí Pietro Baldi, autor e escritor de uma grande obra chamada A Grande Síntese. Precisa que você leia, que fala claramente que o espírito desencarnado pode evoluir, pode voltar às condições anteriores. E que condições anteriores são essas? Aquelas que Sócrates, no seu banquete, iria falar. Sócrates, no seu livro O Banquete, iria deixar claramente que o indivíduo que nessa vida foi extremamente ligado à agressividade pode voltar como um leão, um tigre na savana. E o indivíduo ligado à sexualidade pode sim, já na próxima vida, ele vir como coelho. Então existe a evolução, e o indivíduo ele não tem 108 vidas, de acordo com Samuel Aunió,
é contrário ao que Samael York fala, e o indivíduo já cai, pois, na condição de animal. O indivíduo já vem dentro dessa personalidade animalesca. Falcão, tigre, entre outros. Então, essas situações fica muito difícil para a gente explicar para as pessoas o que de real acontece pós a morte. Porque já existe toda essa coisa da Umbanda, do cristianismo espiritualizado. A mamãe me visitou, um amigo que morreu, morreu e não sabia que morreu e veio até mim. E eu fui a guia para aquela pessoa e durante a madrugada, 3 horas da madrugada, os espíritas elevados são convidados a trabalhar nas zonas umbralinas. Esses homens que estão aqui encarnados são levados aí a essas zonas umbralinas para trabalhar pelo bem alheio. E aí voltamos àquele que eu disse para você claramente, aí nós voltamos para o texto primeiro, que é a Bíblia. A Bíblia proíbe o contato com esses indivíduos que já se foram. E daí surge, na terceira obra que eu falei, que é a Chave dos Grandes Mistérios. Gente, você procura aí, coloca aí no Google, se o título for outro, você corrige aqui. Mas Elifa Levi iria dizer claramente que o indivíduo que daqui sai, de acordo com a Cabalá judaica, não tem contato nenhum com essa realidade. Nenhum contato. Ele disse que os espíritos ficam tão leves, porque não tem um corpo que possa aterrá-lo, que eles ficam aí como no espaço. E que quando eles são demasiado pesados, mais densos do que o corpo, eles ficam em uma situação que precisa passar por um fogo, e esse fogo que para a gente é simbólico, para eles é literal, para poder ter a chance de ir para o próximo nível. Esses espíritos muito densos são caçados por seres extraordinários, que nós chamamos de Shedim, que a Kabbalah chama de Shedim. O Shedim, ele é meio anjo e meio homem. Ele tem as 3 funções de anjo, que ele pode voar, se movimentar na velocidade do pensamento, saber tudo de antes de que aconteça, mas eles também têm as qualidades humanas. Eles se alimentam, eles se apaixonam pelas pessoas, se apegam ou não, ou odeiam, eles fazem sexo e eles morrem. Essas criaturas são chamadas Shedins. E esse nome Shedim quer dizer arrepiando o cabelo. Que é quando você vê uma coisa aterrorizante e o cabelo fica em pé. Fiquei de cabelo em pé. Isso é um Shedim. A esses espíritos densos, eles são perseguidos por esses Shedins. E passam por uma situação chamada Kafka-Kela. Kafka-Kela quer dizer, são atirados como se fosse uma pedra da baleadeira. Eles são jogados de um lado para o outro.
E por isso, às vezes, se aproximam de alguém para a posse, para provocar a possessão. Elifas Levi diz que o espírito, na morte, é o cadáver físico e o cadáver espiritual, o defunto espiritual. E esse defunto, ele vai fazer de tudo, porque é aí onde vai entrar o que Krishna iria comentar com Arjuna no Iparagita, que é justamente sobre os 7 corpos. Primeiro, corpo físico. Segundo, que a Bíblia vai chamar de cordão de prata, que é o corpo etérico. O terceiro, corpo astral. O quarto, solar, o mental inferior. E aí, o quinto, angelical. O sexto, espiritual. E o sétimo, búdico. Os 4 primeiros corpos, né, que é o atímico, o espiritual, o angelical e o búdico, eles vão se ligar. Aliás, os 3 primeiros corpos, que é o espiritual, o angelical e o búdico, que é de outra realidade, vão se ligar a esse ternário, esse quaternário, que é o corpo solar, o mental inferior, o astral, o etérico e o físico, para que o indivíduo, que é parte e parcela da divindade, possa vivenciar essa história que nós estamos vivenciando aqui neste mundo de terrores. Então, toda essa romantizada que existe na morte, o indivíduo se perdeu e veio na minha casa procurando achar guarida, e não, nós vamos dormir, e o mentor lá da casa espírita está nos convidando para trabalhar durante a madrugada pelas pessoas que estão lá nos umbrais ou em outros campos de medo. Tudo isso é a morte romantizada por Chico Xavier e que iria influenciar, repito, Zé de Moraes e a posteriori, Rubens Saraceni. Porém, a verdade é mais dolorosa do que se pensa. Porque o Espiritismo, junto com o Bando e Rubens Saraceni, eles traem a religião da consolação. A mãe, o irmão, o parente e aderente vão ser consolados em contato com aquele espírito, coisa que não existe em Samael Balmior. Mas o que são essas figuras que baixam no autoespiritismo e que escrevem cartas e psicografam como vovó, mamãe, irmão e filho que foi? Quem são esses espíritos? O que acontece quando uma mãe diz: não, sonhei com meu filho, a gente não se dava bem, ele está sofrendo por causa de mim, ele está nos umbrais? O que de fato está acontecendo? Eu creio que isso merece uma segunda parte. Para além da sepultura, segunda parte, eu espero que você esteja conosco. Comente, compartilhe, coloque para outros grupos, siga-nos, né? Nos siga aqui, siga-nos bons. Então, qualquer contato conosco, tarô, baralho cigano, numerologia, 81993933813. 81993933813. Eu vou deixar aqui no primeiro comentário postado, ok? Eita!